então começar a falar da parte da geometria não euclidiana. Perceba que o próprio nome é assim, né? Geometria não euclidiana, não tem um outro nome, é geometria não euclidiana. Alguém de vocês sabe o que é, já ouviu falar, ou sabe o que é geometria não euclidiana? Não sei não. Também não. Como o próprio nome diz, é aquela geometria que não é euclidiana. Ela se difere da euclidiana, mas a gente acaba conceituando ela de uma forma bastante simples, né? Então, aqui, ó, na matemática, tá? Na matemática, a geometria não euclidiana, eu não sei se tem hífen aqui, tanto faz, não sei, não importa. A geometria não euclidiana se baseia em um sistema axiomático. A geometria euclidiana ela se baseia no sistema axiomático e de postulados, que são aqueles postulados de Euclides, são os axiomas de Euclides e os postulados de Euclides, aqueles 5. E depois tem os axiomas de incidência, os de ordem, tudo aquilo que a gente foi estudando ao longo das aulas. E um sistema axiomático distinto da geometria euclidiana. Distinto da geometria euclidiana. Ponto. Deixa eu ver o que eu falo antes. Tá. Neste caso, da geometria não euclidiana, né? Neste caso, a geometria não euclidiana, neste caso. Ou melhor, por exemplo, neste caso, que eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, não há apenas uma reta perpendicular a uma outra reta que passa por um ponto fora dela. Lembra que eu falei que, dado uma reta e um ponto fora dela, só existe uma perpendicular. No caso de geometria euclidiana, não funciona isso. Ainda por um ponto fora de uma reta. Então, imagine que você tem uma reta e um ponto fora dela, mesmo caso, né? Por um ponto fora de uma reta, não existe apenas uma reta paralela a ela. Então, seria uma situação bastante semelhante à primeira, só que da seguinte forma. Então, eu tinha lá, né? Eu vou apagar isso aqui, eu vou fazer um desenho aqui, mas eu vou apagar. Então, a gente tinha uma reta e um ponto. E aí a gente disse, ó, baseando-se nos axiomas euclides, nos fundamentos euclides, na geometria euclidiana, só existe uma reta perpendicular que passa por aquele ponto. Também, por esse ponto, só existe uma reta paralela àquela primeira reta. Isso da geometria euclidiana. Na geometria não euclidiana, já não funciona assim. O que eu vou fazer agora com vocês é dar um aspecto físico da geometria não euclidiana. Tá? Então, vou aqui, ó. Um exemplo da física.
Dois pontos. Eu ia trazer um vídeo, mas eu acabei achando que ia ficar muito difícil eu colocar um vídeo aqui, vocês verem o áudio, verem o vídeo e entenderem e fazer muito sentido aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo da física, que é um exemplo lá da astronomia, lá, dos estudos de gravitação universal, aquelas coisas todas, né? Na história lá, tal, eu não sei exatamente, né? Tem que estudar melhor para saber dar os exemplos, né? Mas tinha lá Newton, já estudava os planetas, as estrelas, como é que funcionava, que os planetas giravam em torno do Sol, e a Lua girava em torno da Terra, tal. Tinha as equações que regiam esse movimento, uma espécie, quase uma circunferência, meio elíptico, tal, não sei o que, tal. E eles desenvolveram naquela época, lá 1700 alguma coisa, equações que conseguiam prever, né, como é que era o movimento, onde que ia tal planeta, tal, ao redor de uma estrela, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que aqui, vou colocar laranjado aqui. Imagine que aqui tá o Sol, tá? E ao redor do Sol lá nossa, parece um ovo, né? Tá. Tem lá a trajetória por onde o planeta passa, né? Então, um planeta lá, por exemplo, a Terra, ela segue uma trajetória. E existiam equações, eles desenvolveram equações que mostravam qual que era essa trajetória do planeta ao redor do Sol. Tinha equações que regiam essa parte da astronomia, digamos assim, né? E o Newton estava certo, quase certo, com alguns detalhezinhos ali, que depois foi visto que não estava bem exato, que o Einstein, né, Albert Einstein, conseguiu ver que na verdade não era bem aquilo, né? A hora que eles iam prever aonde que estava o planeta, em cada posição, viu que ele não respeitava direitinho aquelas equações, né? Que não funcionava bem. Ele até desenvolveu outras equações que conseguiram explicar melhor esse movimento aqui. Quais são as equações que explicam esse movimento dos planetas, dos astros ao redor de um outro, né? Por exemplo, a Lua ao redor da Terra ou a Terra ao redor do Sol, né? E o que o Albert Einstein ele descobriu, né? Desenvolveu, descobriu, percebeu, é que uma grande quantidade de massa, né? Pensando no Sol, o Sol ele tem um peso gigantesco, né? Uma grande quantidade de massa, né? Um astro que tem uma grande quantidade de massa, ele, por conta da gravidade, a gravidade é justamente aquela força de atração entre massas, né? A mera existência da gravidade, ela deforma, literalmente deforma o espaço ao seu redor. Então eu vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem o que é a ideia. Então, imagine que eu tenho aqui, nesse ponto, eu vou fazer uma reta aqui só para separar uma coisa da outra, tá? Não, melhor não, deixa aqui. Imagine que eu tenho aqui um astro, um objeto com uma massa, com um peso absurdamente grande, uma concentração de massa, por exemplo, uma estrela, né, que ele tem um peso gigantesco, tá? E como ele tem uma massa gigantesca, existe um campo gravitacional ao redor dessa estrela, desse astro, desse objeto que tem um peso gigantesco. E o fato de existir esse campo gravitacional faz com que o espaço ao redor dele se deforme. Então, lá na geometria euclidiana, a gente faz lá eixo X, eixo Y, traça retas na vertical e retas na horizontal. Onde não tem gravidade, é isso que acontece. Ou seja, eu vou tentar fazer um desenho aqui, vocês vai ficar bom, tá? Imaginem que longe desse astro, né, a geometria ela funciona assim, são
funciona de acordo com o que a gente aprende mesmo. São eixos, né? Digamos, coordenadas cartesianas, que são perpendiculares uma à outra, né? São eixos x e eixos y, digamos assim, né? E é um perpendicular ao outro, funciona exatamente como na geometria euclidiana, onde está longe, em lugares que está longe desse astro. Por exemplo, aqui, digamos que aqui seja longe disso aqui, considero como longe. Aqui também tá longe, digamos assim, né? E deixa eu deixar bem certinho aqui a reta, tá? Então, os eixos aqui, digamos, esses eixos y, eles são certinhos, são paralelos. Eles são, digamos, perpendiculares aos eixos x. Eu não vou desenhar aqui, mas seria como se fosse um eixo x aqui, tá? Vários, né? Imagina um sistema de coordenadas cartesianas, né? Onde está longe, ele se comporta do jeito como a gente estudou na geometria euclidiana. Tá? Um monte de retinhos paralelas e perpendiculares, bonitinhos e tal. Mas quando você se aproxima, começa a chegar mais perto de onde tem um campo gravitacional muito grande, um centro de massa muito grande, muito denso, essa reta, esse sistema de coordenadas, ele se deforma, como se ele fosse atraído por essa massa. A própria gravidade se encarrega de fazer isso. Opa, deixa eu fazer de volta aqui. É como se a gravidade ela deformasse esse trajeto aqui, tá? Mesma coisa aqui, só que como isso aqui está um pouquinho mais longe, ele se deforma. Não deforma tanto, mas se deforma. Então, essa reta, ela deixa de ser uma reta. Ela se deforma um pouco menos, mas se deforma também. E aqui deforma um pouquinho, porque está mais perto. São regiões que estão mais próximas dessa gravidade, desse campo gravitacional. Então, lembra que a gente falou, o melhor caminho para você seguir de um ponto A até um ponto B é uma reta. Na geometria euclidiana, é uma reta. Mas a partir do momento que a gente tem um fator aqui que em campo gravitacional, em consequência de uma massa bem grande aqui, por exemplo, uma estrela, um astro gigantesco aqui, isso aqui se aplica para buraco negro, para outras coisas e tal, mas estou falando de uma estrela, por exemplo, ela tem uma massa suficientemente grande para quando está perto dela as coisas se deformarem, elas não movimentarem da seguinte forma. Imagine que você tá aqui e quer chegar até aqui. O melhor caminho já não é uma reta, como se fosse uma reta. Digamos que para se chegar daqui até aqui, o melhor caminho ele deixa de ser uma reta. E veja o que aconteceria. A pessoa começou a andar daqui para cá. Tá? Ela começou a andar. A hora que ela começa a sentir esse peso, essa gravidade exercida por essa massa, vai existir um vetor, digamos assim, uma força, um vetor, que vai começar a atrair nessa direção. E ela automaticamente ela acaba, digamos, começando a fazer curva, sem querer fazer curva. Até porque se ela quisesse realmente ir reto, ela quer, digamos, eu quero seguir o meu caminho reto. Ela ia ter que fazer, além de uma força para cá, além de querer continuar indo na mesma direção, ela ia ter que fazer uma outra força, num outro sentido, para compensar a gravidade. Então, o melhor caminho é se deixar levar por essa gravidade, tá? Para continuar transitando da melhor forma possível. Da mesma maneira aqui em cima. A hora que ela está aqui em cima, ainda existe uma gravidade puxando ela para trás. E se ela quisesse manter em linha reta, ela ia ter que continuar, além de fazer a força para
para seguir na linha reta, ela ia ter que fazer uma outra força para compensar isso. Ao passo que se ela está sobre essa curva deformada, ela só tem uma força que é para seguir o caminho dela, aquele caminho deformado dela. Essa é nisso que se baseia, é nessa ideia que se baseia. Eu vou deixar aqui o desenho, aqui, porque talvez ajude a lembrar depois, na hora que estiverem olhando isso aqui. É em cima desse comportamento que os planetas, quando estão girando ao redor da estrela, por exemplo, do Sol ou de uma outra estrela, eles se comportam dessa forma. Então, se a gente usar a geometria euclidiana, as equações da matemática sobre eixos x e y, todos perpendiculares e paralelos entre si, as equações vão funcionar, mas não muito bem, porque essa trajetória ela é deformada por conta dessa gravidade. Então, o que o Einstein fez? Ele considerou esse sistema, que ele não é baseado num sistema de axiomas e postulados da geometria euclidiana, ele considerou essa gravidade, que existem trações e que os eixos, esse sistema ele não é todo paralelo, todo perpendicular, todo certinho, todo quadradinho. Ele não é que nem a gente monta lá um monte de eixo X e um monte de eixo Y, ele não funciona assim. E se baseando nisso, ele desenvolveu toda uma série de axiomas e postulados, considerando essa gravidade, e montou as equações em cima desse novo sistema. E aí, quando ele fez as equações aplicadas nessa geometria não euclidiana, foi notado que de fato, aquilo que eles observavam dos planetas, da Lua, tal, ao redor do Sol, os planetas ao redor do Sol, as equações atingiam melhor a realidade. Eles respeitavam melhor, né? Aquelas equações eram mais verdadeiras. Elas atingiam o objetivo lá, que era poder prever onde que ia estar o planeta a cada instante de tempo. Quando usava as equações lá de Newton, anteriores, ele atendia, mas não atendia perfeitamente. Dava um pouco de erro, sabe? E o Einstein conseguiu criar isso baseado num sistema não euclidiano e desenvolver equações que regem aí o movimento de astros, por exemplo, lá na astronomia. Esse é um primeiro aspecto que eu queria passar da geometria não euclidiana, que é um exemplo lá da física, né? Uma área da física que é o estudo de gravitação universal, né? Quando a gente está pensando em lugares longe do Sol, aqui na Terra, tal, em circunstâncias bem menores no nosso dia a dia, a geometria euclidiana ela funciona. Ela funciona, a euclidiana normal, a gente ensina nas escolas e funciona normal na nossa vida, no nosso dia a dia. A hora que a gente começa a olhar lá mais para longe, ela já não funciona tão bem. Ela tem que se usar uma série de outros axiomas e postulados, tá? que não atendem aquela primeira geometria euclidiana, tá? Esse é o primeiro passo. Alguém que fez uma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim? Já ouviu falar disso? Nunca tinha ouvido falar, não, senhor. Não? Ninguém ouviu falar disso? Eu também não. Também. Tem Não. se vocês tiverem Netflix, alguma coisa assim, procurar lá no setor de documentários, tem documentários que falam sobre astronomia e tal, a história da física, a história da gravitação. Tem documentários, já assisti isso em algum, mais de um, inclusive. Eu recomendo um seriado que se chama Cosmos. Se vocês já ouviram falar, Cosmos é um seriado, tipo um documentário de física, fala sobre o universo. Tá? Quem apresenta lá é um físico, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um físico bem famoso, está vivo ainda, é um físico super famoso da atualidade. Ele explica um monte de coisas sobre a origem do universo, sobre como que funciona, tal. E ele frequentemente, em vários momentos, ele cita, né, as teorias de Einstein e tal, e fala sobre grandes astros que deformam
literalmente deformam o espaço, né? Tem bastante coisa bem interessante sobre isso. Tá? Eu vou salvar aqui, eu vou ter que dar um stop, fechar, e daqui a pouco eu mando uma mensagem para vocês com um novo link, que eu vou ter que gravar um vídeo, daí a gente vai fazer a última parte, que é um ponto de vista mais material. Tá? Beleza. Beleza.